Graças e paz a todos. Os evangélicos nos relatam um fato interessante, que uma mãe dos discípulos, a esposa de Zebedeu, se apresentou até Jesus com seus 2 filhos a tiracolo, segurando-os pela mão, e faz um pedido inusitado a Jesus. E esse fato começa com o relato seguinte, que todos sabiam que Jesus estava decidido a descer, ou melhor, subir para Jerusalém. E ali havia uma grande expectativa de que Jesus iria se proclamar rei, iria anunciar o reino. E de fato iria, mas não da forma que as pessoas imaginavam. Jesus iria anunciar o reino, mas não de acordo com a expectativa das pessoas à sua volta. Então ela pede a Jesus que os seus filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus diz para ela o seguinte: você não sabe o que está me pedindo. Entenda bem, Jesus nunca escondeu que iria anunciar o reino. Mas o reino de Deus, em momento nenhum, ele disse que se iria proclamar rei aqui na terra. Muito pelo contrário, ele dizia: o meu reino não é daqui. Só que, por incrível que pareça, aquelas pessoas estavam há 3 anos e 6 meses ao lado de Cristo, andando com ele, comendo com ele, convivendo com ele, e não entenderam o propósito. Então aquela mãe, que era esposa de um homem que tinha uma certa importância, se apressou porque queria um lugar de destaque para os seus filhos. Então pediu a Jesus que um à sua direita do teu trono e outro à tua esquerda. Quer destaque maior do que esse? Quando chegassem para olhar o rei, ali estariam os filhos dela. Muitas pessoas nos dias de hoje estão da mesma forma. Não entenderam, não entendem ainda o propósito de Cristo, o propósito do Evangelho. Pessoas na igreja por causa de riqueza, pessoas na igreja orando e jejuando, querendo o mal do outro, pessoas na igreja com interesses espúrios, pessoas na igreja se preocupando somente com o seu umbigo. E a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedides mal, pedindo para o vosso próprio deleite. Assim como aquela mulher e aqueles 2 rapazes, eles não entenderam o propósito. O propósito da igreja na terra é salvar vidas. Entenda, a igreja é composta pelas pessoas. As pessoas são mais importantes que o templo. Jesus não morreu por causa de microfone, Jesus não morreu por causa de banco de igreja, Jesus não morreu por causa de templo e não vai voltar por causa disso. Pelo contrário, nós é que somos a causa da volta de Cristo. Nós é que somos a causa da promessa. Ele prometeu voltar para nós, para nos buscar um povo e não coisas e objetos. Então dê importância a pessoas. Entenda o propósito do Evangelho. Que, assim como foi naquele tempo, eles não entenderam que era necessário que Jesus morresse. Aí sim o seu reinado ia se cumprir na terra. Que ele precisava derrotar o inimigo. E isso em pele humana, na carne, com sangue, com sofrimento carnal, físico. Porque Adão foi derrotado pelo inimigo. Porque ele sucumbiu aos desejos carnais. E Cristo venceu. E aí sim o seu reino começou após a sua morte e ressurreição. Entenda o propósito de Cristo hoje. Não viva ao lado de Cristo enganado e tendo expectativas que ele não vai cumprir. Tem pessoas criando expectativas que não estão de acordo com a Bíblia. Foi isso que aconteceu com aqueles homens, com aquela mulher, criando esperanças em coisas que não haviam promessas, interpretando palavras e sinais da forma que melhor lhes cabia.
se negando a entender o verdadeiro sentido do enunciado. Jesus ama as pessoas e vai voltar por causa de pessoas. Então, se a tua igreja está faltando um piso, se a tua igreja está faltando um telhado legal, mas se na casa do irmão também está faltando comida, primeira comida na casa do teu irmão, meu querido. Se o filho do teu irmão está precisando de um remédio, primeiro remédio para o membro da igreja, para o teu irmão, porque a igreja é um corpo. Se preocupe mais com as pessoas, esqueça de paredes, esqueça da pompa. Que Jesus ama as pessoas e Ele nos ensinou e nos deu um novo mandamento. De 11, mas Jesus criou o 11º, que é amai-vos como eu vos amei. Esse é o 11º mandamento que quase ninguém fala. Um abraço a todos, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.